Mas eu quero trazer aqui parte do que foi dito pelo ministro presidente do Supremo. Ministro Fachin diz que ministros do Supremo são perseguidos por seu ofício. Durante discurso na posse de brasileiro em Corte de Direitos Humanos na Costa Rica, o presidente do Supremo relembrou 8 de janeiro de 23 e pediu que ato não seja jamais esquecido. Mas quando ele diz que os ministros são perseguidos por seu ofício, vamos trazer o Matheus Teixeira para a conversa de novo? Matheus, de que maneira isso é interpretado? Porque tem havido, nessa toada, ele citou 8 de janeiro e todo o trabalho, é verdade. Mas no quesito master, ele deixou claro que os ministros são perseguidos, ele intitulou assim, sobre o que ele estava falando. Como é que isso foi interpretado? Olá, Elisa, de novo. Exatamente, o discurso que o presidente do Supremo, Edson Fachin, proferiu ontem na posse de Rodrigo Mudrovich como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi muito parecido e vai na linha da nota que ele emitiu semana passada para defender Dias Toffoli. Ele não fez uma defesa no discurso, mas ele entoou aí o mesmo canto para dizer que o Brasil vive uma democracia plena e que o Brasil deve muito da democracia vivida atualmente ao Supremo Tribunal Federal pela Suprema Corte ter contido os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro, de aliados dele, contra a Suprema Corte, o que de fato aconteceu e ficou muito bem simbolizado no 8 de janeiro, quando diversos manifestantes entraram na sede do tribunal, destruíram o plenário, entraram no gabinete de ministros, o que de fato é inadmissível. Ocorre que o ministro lança a mão dessa estratégia de falar da democracia, na verdade, quando ele deveria também mencionar esses conflitos de interesse que a gente tem visto no caso do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele, tem um contrato de 129 milhões, que foi revelado pelo Globo e noticiado aqui na CNN também, com o Daniel Vorcaro, que era o dono do banco. O ministro Dias Toffoli tem atuado de maneira controversa, também surgem notícias acerca de resort da família do ministro com fundos ligados ao Banco Master, e no meio desses ataques que a Suprema Corte vem vivendo por esses conflitos de interesse que a gente vem noticiando, Fachin optou por falar da democracia, o que de fato faz sentido, mas não é exatamente a situação de momento. A situação de uns anos atrás fazia mais sentido eles falar da democracia, que o Supremo Tribunal Federal foi fundamental para manter o Estado democrático de direito, para que o resultado da eleição de 2022 fosse respeitado e, portanto, nós podemos viver numa democracia plena, onde o eleitor escolhe o seu presidente, o seu deputado, o seu senador, devido em parte ao trabalho do STF, mas os ataques ao Supremo neste momento que a gente vive não dizem respeito exatamente à atuação do Supremo para conter o avanço contra a democracia e contra as instituições. Nesse momento, o que acontece estão sendo levantados diversos nomes, diversas relações de membros do tribunal com o banco. Então, o presidente do Supremo usa a questão da democracia, que é um valor elevado, para tentar desviar a atenção das questões do Banco Master, que são muito graves e que a gente vem noticiando muito e que deve ter novos desdobramentos, porque a cada dia surge um novo nome. Hoje foi a questão do ministro Lewandowski, que foi ministro do Supremo e que depois de deixar a Suprema Corte também manteve um contrato milionário com o banco, que hoje é investigado e que envolve não só o Supremo, mas também a direita, a esquerda e o centrão. Todo mundo em Brasília de cabelo em pé, esperando os desdobramentos desse caso, Elisa.